Direito Raiz, começando mais uma leitura diária. Vamos lá. Nós estamos na leitura aqui do título 3 da Organização dos Estados, da Organização do Estado, capítulo 3 da Constituição Federal. Dos Estados Federados. Esse aqui é o nossa raiz, nosso mapa. Vamos começar aqui pelo artigo 25. O artigo 25 fala: os estados organizam-se e regem-se pelas constituições e as leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. Vamos ver o que ele mostra aqui. Olha só. O artigo 25, inciso 1º do artigo 25. São reservadas aos estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. Parágrafo 2º. Cabe aos estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado na forma da lei, vedado a edição de medida provisória para sua regulamentação. Parágrafo 3º do artigo 25. Os estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Vamos aqui no artigo 26, o que ele fala. O artigo 26 ele fala: inclui-se entre os bens dos estados. O que é que inclui-se entre os bens dos estados? Vamos dar uma olhadinha. Inciso 1º. O inciso 1º do artigo 26 fala: as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósitos, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União. Inciso 2º. As áreas nas ilhas oceânicas e costeiras que estiverem no seu domínio, excluídas naquelas sob domínio da União, município ou terceiros. Inciso 3º. As ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União. Inciso 4º. As terras devolutas não compreendidas entre as da União. O artigo 27 fala: o número de deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingindo o número de 36, será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Vamos dar uma olhadinha aqui. Parágrafo 1º do artigo 27. Será de 4 anos o mandato dos deputados estaduais, aplicando-se-lhes as regras desta Constituição sobre o sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidade, remuneração,
perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas. O parágrafo 2º fala: o subsídio dos deputados estaduais será fixado por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, na razão de, no máximo, 75% daquele estabelecido em espécie para os deputados federais, observados o que dispõe os artigos 39, parágrafo 4, 57, parágrafo 7, 50, inciso 2, 53, inciso 3 e 53, parágrafo 1º, inciso 1º, e parágrafo 2º, né? Parágrafo 153, parágrafo 2º e inciso 1º. Vamos ver o que tem aqui nesse. Agora dá uma olhadinha aqui no artigo, no parágrafo 3º, Paulo. Compete às Assembleias Legislativas dispor sobre o seu regimento interno, polícia e serviços administrativos de sua secretaria e prover os respectivos cargos. O parágrafo 4º fala: a lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual. Vamos dar uma olhadinha aqui nos artigos 39, 57, 150, 153 aqui da Constituição, onde está ligado ao parágrafo 2º do artigo 27 da Constituição Federal. O parágrafo 2º ele aponta para o artigo 39, 57, 150 e o 53. Vou só ler ele aqui rapidinho. O parágrafo, dá uma lida aqui no artigo completo, ó. O número de deputados à Assembleia Legislativa decorrerá ao triplo da representação dos estados da Câmara e dos Deputados e, atingindo o número de 36, será acrescido de tanto quantos forem os deputados federais acima de 12. O parágrafo 2º fala: o subsídio dos deputados estaduais será fixado por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, na razão de, no máximo, 75% daquele estabelecido, em espécie, para os deputados federais, observando o que dispõe nos artigos. Vamos lá. O artigo 39. O artigo 39 ele fala: a União e os Estados e o Distrito Federal e os municípios instituirão Conselho de Política de Administração e Remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. Aí ele tem aqui um acrescido. Vamos dar uma olhadinha logo aqui nesse ponto. Aí ele fala, verdade, deixa eu ligar logo esses outros todos aqui, que são os parágrafos do mapa. Vamos lá. Artigo 39, acabei de ler ele. O artigo 39 ele fala também do parágrafo 4. O parágrafo 4 fala do artigo 39. Parágrafo 4 do artigo 39. Os membros dos poderes, o detentor de mandato eletivo, o ministro dos estados e os secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido qualquer caso dos dispostos nos artigos 37, 10 e 11. Aí a gente vai dar uma olhadinha aqui no 57, que é aqui do parágrafo 2º. O 57 fala o Congresso Nacional reunir-se-á anualmente na capital federal de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro, conforme aqui o parágrafo 7. Na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocado, ressalvadas as hipóteses do parágrafo 8º deste artigo, vedado o pagamento de parcela indenizatória em razão da convocação. O artigo 150, que diz aqui no nosso
O nosso parágrafo 2º fala bem assim: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, dos Estados e do Distrito Federal e aos municípios. Inciso 2. Instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontre em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercido, independentemente da denominação jurídica, dos rendimentos, títulos ou direitos. Vamos dar uma olhadinha no 53. Compete à União instituir imposto sobre, inciso 3º, renda e proventos de qualquer natureza, o imposto previsto no inciso 3º, que é esse aqui de cima, e conjunto com o primeiro, será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade e da progressividade na forma da lei. Vamos ver aqui. Nós acabamos que lemos todos os parágrafos, né? Então a gente vai já ler o 27, agora nós vamos ver o 28. O artigo 28 ele fala bem assim: a eleição do governador e do vice-governador do estado para o mandato de 4 anos realizar-se-á no primeiro domingo de outubro. No primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno. Se houver do ano anterior ou do término do mandato de seus antecessores, e a posse acontecerá em 6 de janeiro do ano subsequente, observado quanto ao mais o disposto no artigo 77 desta Constituição. Vamos ver aqui o que ele fala. Artigo 77. Aí tem também, o artigo tem seus parágrafos. Parágrafo 1º. Poderá o mandato do governador que assumir outro cargo ou função na administração pública, direta ou indireta, ressalvado a posse em virtude de concurso público e observado o disposto no artigo 38, inciso 1º, inciso 4º e inciso 5º. O parágrafo 2º fala: o subsídio do governador, do vice-governador e dos secretários de Estado serão fixados por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, observado o que dispõe no artigo 37, 11, 39, parágrafo 4, 150, inciso 2, 153, inciso 3º e 153, parágrafo 2, versículo 1. Bom, pessoal, esse foi o nosso direito raiz. Vocês podem ver aí. Ele está completo. Nosso mapa. Você acabou que já leu todo ele. E agora, vou fechar aqui para nós irmos para uma próxima leitura. Tá bom? Vamos lá. Até a próxima.